No ar, o Cabeça para Cima, e eu quero mandar para todos vocês um forte e carinhoso abraço, como sinal, como expressão do meu agradecimento pela sua companhia, todos os dias aqui no Cabeça para Cima e também na programação da Rede Boas Novas de televisão. É muito bom saber que a gente pode abençoar vidas à distância, né? Mas ficando tão próximo de você, falando sobre temas relevantes e que podem fazer diferença no nosso dia a dia. Obrigada pela sua interação conosco através das nossas redes sociais, pelas mensagens carinhosas. Isso nos ajuda, isso nos encoraja, isso nos faz querer estar aqui a cada dia conversando com você e trazendo os temas que podem abençoar a sua vida. Por isso, pode mandar para a gente o tema que você quer ver sendo refletido aqui no Cabeça para Cima. Nossa produção vai sim buscar pessoas, vai fazer pesquisas e a gente vai poder conversar e levar até você uma palavra de reforço, um caminho de reflexão que pode fazer diferença, não é isso? Afinal, é o que queremos, uma vida que faça diferença, uma vida com qualidade. Mais uma vez, obrigada pela sua companhia. E olha, querido semeador de boas novas, você tem tudo a ver com essa história. Você é nosso parceiro nesse caminho de abençoar vidas. A sua oração nos abençoa, abençoa a Rede Boas Novas, a sua contribuição nos faz estar presente aí no ar 24 horas por dia, levando o amor de Jesus a todas as pessoas. Por isso, Ele que conhece o teu coração, a nossa oração é para que Ele te abençoe, te guarde e que possa retribuir, né, a tua decisão e a tua permanência em semear no reino de Deus. Mais uma vez, muitíssimo obrigada a todos vocês que nos acompanham. No programa de hoje, a gente vai falar sobre um tema importante, um tema que tem a ver com o nosso dia a dia. O dia 15 de março, ele foi escolhido, foi definido aí como o Dia Internacional do Consumidor. E nesse dia, por óbvio, a gente quer falar aqui sobre direito do consumidor e entender também quais são as mudanças que estão aí aparecendo no Código de Defesa do Consumidor. Afinal de contas, conhecer os nossos direitos é o primeiro passo para que a gente possa fazer exercício, né, aplicar esses direitos e fazer acontecer. Então, Dia do Consumidor, 15 de março, Direito do Consumidor é o nosso tema. Começamos com o informativo. 15 de março é o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, data em que o respeito às relações de consumo é celebrado e o cumprimento dessas normas ainda mais fiscalizado. No Brasil, uma das principais ferramentas nesse sentido é a Lei 8.078, o Código de Defesa do Consumidor, instituído em setembro de 1990, mas que só entrou em vigor no ano seguinte, 11 de março de 1991. O documento que protege os clientes nasceu da necessidade de luta do movimento de defesa do consumidor no país. Apesar dos avanços na legislação nos últimos anos, ainda há muito para se fazer para que as empresas obedeçam às leis. Afinal, uma boa relação de consumo traz benefícios para todos, governos, empresa e, é claro, os consumidores. E é muito bacana, né, a gente poder considerar essa questão de Dia Internacional do Consumidor. É sempre um dia de destaque para trazer informação, criar consciência e levar a mobilizações. É muito bom a gente perceber que o consumidor brasileiro, ele a cada dia mais, ele ganha consciência dos seus direitos. E ele está começando a agir diferente, né? E quando a gente se move de uma forma diferenciada, a gente move o mercado também. Quando o consumidor é exigente, aí o fornecedor ele também tem que se posicionar, ele começa a ter mais cuidado com o produto, ele começa a dizer, opa, peraí, eu não posso aqui fazer o que eu quero, porque alguém está de olho naquilo que a gente está fazendo. Então, hoje, nesse dia, que é um dia importante, a gente quer falar sobre os direitos de consumidor e também entender, né, o que tem aí na legislação, o que tem de novo e o que pode efetivamente nos dar ferramentas para exercer os nossos direitos. E ó, um time aqui assim super legal para conversar conosco hoje. Tenho o prazer de receber o doutor Alexandre Aguilar, ele que é membro da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB aqui no Rio de Janeiro. Obrigadão por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Celeste, por esse convite, participar do seu programa de tanta relevância e ainda participar aqui junto com o professor Renato Porto,
foi meu professor, é uma honra enorme, e com a amiga doutora Kátia. Alexandre, olha só, cada vez que o Renato vem aqui, depois ele sai dizendo assim, caramba, foi meu aluno, foi meu aluno, foi meu aluno. É verdade. Renato o professor Renato é formidável, né? É isso aí, mas muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, tá bom? Também conosco, vocês já conhecem a doutora Kátia Vita, advogada, e quando a gente fala em direito do consumidor, tá aí, né, Kátia? Sempre aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar nesse programa maravilhoso e com pessoas maravilhosas do meu lado também. Foi aluna do Renato também, não, né? Não, eu sigo ele nas palestras, olha, ele foi uma grande, sou fã número 1 do Renato. Ai, bacana. E aí você já sabe, completa o nosso time de hoje, o advogado e professor Renato Porto. Delícia ter você aqui, muito Renato. bom, ainda mais estando na presença de Alexandre, de Kátia, e na tua presença, que sempre é sensacional, falando do tema que eu escolhi para viver, que é o direito do consumidor. Então, eu estou super em casa, super feliz de ter recebido mais uma vez esse convite. E, aliás, não é mais uma vez, aqui eu já estou bem em casa. No Boas Novas Brasil, né, o nosso jornal, você ali também tem lugar reservado, sempre trazendo uma palavra de orientação, de firmeza aí. Porque é isso, né? A gente precisa conhecer o que tem aí na legislação para nos dar proteção de verdade. Gente, o Código Brasileiro do Consumidor, ele é um bom código, ele, do ponto de vista, né, da legislação estabelecida, ele hoje está dando segurança, de fato, para o consumidor? Olha, Celeste, a Lei 8.078, de 1990, ela, quando foi promulgada, ela veio para realmente regular, né, as relações de consumo que eram realmente muito desiguais, né? E era uma época diferente, a sociedade foi evoluindo e precisou ser feita algumas alterações, algumas novidades. Mas eu entendo que é uma boa lei, né? Apesar de a gente precisar ainda evoluir um pouco mais. Uhum. Mas eu entendo que é uma boa lei, precisa de alguns acertos, né, mais para frente, por conta da mudança rápida que a sociedade vive, né? Mas eu entendo que ela é uma boa lei. Uma boa lei. Mesmo porque eu acredito que foi um grande avanço o Código de Defesa do Consumidor, porque o consumidor era muito vulnerável. Hoje, quem busca os seus direitos, eles têm como garantir o seu direito através da defesa do consumidor. E eu, na minha opinião, achei que foi um grande avanço. Uhum. Algumas alterações estão sendo feitas ao longo, agora mesmo, há pouco tempo, teve da informática, de comercialização pela internet, sobre fontes, dados, tamanho de letra, para melhorar até o entendimento do consumidor, o esclarecimento, essas coisas assim. Mas, para mim, foi um grande avanço. E para o consumidor que exige seus direitos, que é esclarecido sobre seus direitos, ele tem como buscar justiça. Uhum. Muitos não buscam por conta da inércia da própria parte. Mas hoje a legislação te dá armas para você buscar o seu direito dentro da justiça. A gente tem assim, né, um Código de Defesa do Consumidor, quer dizer, a legislação que está aí, vocês já estão falando nessa necessidade de mudança e um duplo desafio, né? Ajustes, né? Porque a gente vive num tempo de muita mudança, né? O surgimento da venda por internet, essa coisa toda, quer dizer, a gente tem o mundo mudando e a legislação precisando acompanhar essa mudança, né? Parece até que você é professora de Direito do Consumidor, sabe por quê? Porque esse é o grande avanço. Você fez a pergunta, sob o ponto de vista da lei, sob o ponto de vista da norma, essa norma é boa? Vale a pena? É diferente? Só que você já deu a resposta. Sabe por quê? Qual é o grande problema da lei, né? A lei é uma fotografia e a vida da gente é um filme. A todo instante, a vida da gente muda. Gostei dessa. E aí, de repente, surgem situações que estão escritas ali, né? Que você lê a letra fria da lei
e que ela não consegue mais resolver o problema de vida, porque a vida é um filme e a lei é uma fotografia. Sabe qual é a melhor parte da lei consumerista? E aí é o grande avanço, se foi no ponto, ela é uma lei principiológica. O que é uma lei principiológica? O artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, ela é pautada em princípios. Renato, o que são os princípios? Olha, se a lei diz, por exemplo, que diz que uma cláusula contratual abusiva vai fazer com que aquele contrato, aquela cláusula seja nula de pleno direito, isso é importante? Mas a gente, principiologicamente, tem uma coisa chamada princípio da boa-fé objetiva, que é a ética esperada no meio das relações. Aí, para ficar bem simples, Renato, o que é ética, o que é princípio dentro de uma relação jurídica? Bom, ética é tudo aquilo que você quer para o seu filho. Vamos dizer que você seja advogado e você vai redigir um contrato que seu filho está comprando um apartamento. Você redigiria nesse contrato uma cláusula dizendo que se seu filho parasse de pagar, ele perderia tudo? Não. Então, se você não quer isso para o seu filho, por que as pessoas fazem isso para o filho dos outros? Como a lei é principiológica, o que acontece? Independentemente do que está escrito, eu tenho esse princípio da boa-fé objetiva, que é como se fosse uma rede de proteção da lei. E quando a vida escorregar pela letra da lei, como a lei é principiológica, ela está pronta para continuar caminhando. Então, te respondendo objetivamente, sob o ponto de vista da lei, da essência, da norma, ela é importante pra caramba e ela consegue ser uma lei atual. Uma lei principiológica é diferente de outras leis, que o brasileiro tem esse negócio, a lei não pegou. Aqui no Brasil tem esse negócio, a lei que não pega. Por quê? Porque existem algumas leis que elas vão ser limitadas. Por exemplo, a aposentadoria compulsória aos 70 e poucos anos. Fez 70 e poucos anos, tem que aplicar. Pronto. Puxa, você já está falando da reforma, né? Entende? É isso. Então está escrito ali, fez 70, aplica. Agora, quando eu falo assim, o consumidor tem que ter boa fé. O fornecedor tem que ter boa fé. Eu não disse o que é boa fé. Eu falei principiologicamente, eu falei em ética, eu falei em harmonia. E aí o juiz, ele consegue flexibilizar e decidir harmonicamente, eticamente, resolver problemas. Então a lei é muito boa sob o ponto de vista Você deixa de ser legalista, né? Você não é aquela legalista. Você não vai cumprir o que está ali na lei. Não é matemático. Você consegue trabalhar em cima dos princípios para ter alguma brecha, para ter algum argumento, para comprovar que aquele consumidor está sendo lesado ou, por outro lado, também pode ser que não está sendo lesado. É interessante, lembra que vocês estão falando, explicando essa questão, esse conceito aí de lei. E, assim, eu tenho uma regra de vida, né, que eu gosto de lidar no dia a dia com todas as coisas em cima de conceitos, né? Porque se a gente trabalha em cima de conceitos, como é que é a expressão que você usa da lei? Ela é principiológica? Principiológica. Cabe interpretações. Então, eu acho que conceito é principiológico, né? Exato. Porque se a gente combina um conceito, isso não te aprisiona a uma situação. Porque você sabe qual é o conceito, mas aí, diante de diferentes situações, você pode agir de formas diferentes. Você não fica engessado, né? Preservando aquela base, né? Aquele princípio, e aí a gente tem liberdade, mas não vai ferir, né? Não vai ferir um ao outro. Isso é muito legal e completamente importante para um tempo de tantas mudanças de forma de comprar, com essa inovação que a gente tem aí, especialmente de internet. Você sabe, né? qual é a lei mais principiológica que tem? A Bíblia. Sem dúvida alguma. A gente tem aquele eixo. E aí dá o direito de você flexibilizar, por isso que dura tanto tempo. É mais ou menos isso. Vai se adaptando. Transcende anos, séculos. O consumidor está mudando o comportamento. O consumidor, antes, ninguém comprava nada pela internet fornecendo números de cartões de crédito, porque você tinha um medo, assim, hoje não, hoje você já tem uma segurança. A gente ainda tem medo, mas sabe que tem. Eu, sinceramente, eu não compro. Estou falando aqui pelo comportamento em que o consumidor atual tem. Mas eu também tenho muito medo de fornecer meus dados, tal. Mas, assim, hoje o consumidor ele tem esse comportamento de comprar de casa. Ele não sai mais hoje para ir ao shopping, chegar cheio de bolsas, não. Ele tem uma ferramenta dentro de casa e faz aquelas compras, faz todas as pesquisas
e adquire os seus bens, as suas mercadorias que estão desejando. Antigamente não era assim, né? Antigamente você estava vendo a mercadoria, você estava vendo a textura, se era bom, se não era. Hoje não, é a surpresa que vai chegar na sua casa. E isso também está mudando, né? Isso também está mudando, né? Porque tem aquele negócio de você ter a loja ali, que você vai, você vê o produto, você toca, você experimenta, você vê se te cai bem, você vê se você senta legal, etc. A loja está ali. Mas você não chega lá, compra e leva. Essa é uma mudança brutal aí em termos de comportamento de consumidor, né? Sim. Que vem que essa história de você chega na loja, compra e leva, não mais. Agora você chega na loja, compra, experimenta e decide o que você quer. Aí você vai e compra, depois chega na tua casa, né? E tem um fator emocional que entra nessa história. Eu fiz um vídeo essa semana, eu vou estar postando, que é interessante. Sabe o que as lojas fazem? Por exemplo, se você é homem, uma mulher te atende. Se você é mulher, uma mulher te atende. Porque a mulher, ela se arruma para outra mulher. Tá bom, então tem que ser a mulher. Aí ela vai e ela tem uma técnica de aproximação. E sabe o que eles estão fazendo? Sobretudo nas lojas femininas, o espelho de algumas lojas, ele é levemente abaulado. E atrás é madeira. Vai emagrecer. Por quê? E luz quente tira celulite. Luz quente tira celulite, o fundo que não é branco também. O espelho tá ali e ele levemente abaulado, sabe para que serve? Ele te deixa mais alto e mais magro. Ui, olha então só. você vai na loja, porque você tá falando, né? Às vezes eu vou presencialmente e eu sou enganado da mesma maneira, né? Então você foi naquela loja, eu não sei se vocês já passaram por isso, de entrar, experimentar, você, nossa, tá legal. Quando você sai, você fala, ué, ou então quando vai experimentar, você falou, você está experimentando, o que aconteceu? Eu mudei? Não, porque o ambiente mudou. Aquela pessoa que te tratou de uma forma, seja para o homem que estava pensando que era um galanteador, ou seja uma mulher que estava sendo elogiada por outra mulher, aquilo muda. O espelho de casa é cruel comigo, né? Eu quero esse... Vou comprar o espelho na loja. Agora, vem cá. E aí, como é que isso pode, em termos de Código de Defesa do Consumidor, isso pode ser permitido? Isso não é propaganda enganosa, não? Claro que não pode. Claro que não pode. Mas o difícil é provar. Mas isso aí é difícil, né? Mas provar. são as técnicas. O negócio assim, tem uma dificuldade. Por mais que tenha a inversão do ônus da prova, que cabe alegar quem é o fabricante, quem é a loja, numa situação dessa, excelência, eu vesti, lá estava maravilhoso, estava magra, eu cheguei a casa e nada aconteceu. No meu caso, eu falei, amiga, você tem que emagrecer, né? Um pouco, tá entendendo? Mas, assim, é difícil, certos... Mas não dá para tirar foto, chegar lá e tirar foto do espelho, mostrar como é que estava a imagem do espelho, depois no espelho, olha eu aqui. Mas, na realidade, o que o professor Renato colocou é justamente isso. Você entra numa loja e você não tem essa percepção de que aquilo ali está preparado contra você. Perfeito. Muito, eu mesmo não tem como. Fica de olho, hein? Agora, tem que ficar de olho agora. Ficar olhando ali e ver se o negócio da loja está... Não tira a roupa. Primeiro você olha... Não sei se ainda tem tempo. Não, vai. Depois, de repente, no outro bloco a gente fala. Acho que já deve estar estourado. Então tá bom, é isso mesmo. Tempo estourado, eu preciso ir para o intervalo, a gente volta já já. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Isso aí, olha, 15 de março, Dia Internacional do Consumidor. Você conhece os seus direitos? Você tem exercido os seus direitos? Gente, essa coisa assim, qual é mesmo? Era legal a gente falar um pouquinho dessa importância, né, do consumidor, conhecer os seus direitos, como é que ele pode agir e reagir em termos de mercado, qual é a mudança? A gente falou, né, uma lei que está aí, uma lei que é bacana, uma lei que se adequa à defesa dos direitos, mas do ponto de vista do consumidor. Qual a importância agora da gente conhecer a legislação, poder exigir os nossos direitos? Como é que isso mexe com o mercado? Olha, Celeste, eu vejo o seguinte, com a criação da Lei 8.078, se criou também todo um sistema, né, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Né? Isso a gente está falando de PROCON, a gente está falando do PROCON, os PROCONs municipais, está falando dessas associações de defesa do consumidor, do próprio Ministério da Justiça. Mas, apesar da lei ser boa, tá, como o próprio professor Renato falou,
doutora Kátia falou, o que nós precisamos ainda é ter uma cultura de estar sempre projetando isso para o consumidor. Campanhas e mais campanhas, elas sempre são bem-vindas. E eu percebo que há uma certa deficiência nessa área, de você estar mostrando ao consumidor, realmente mudou de um tempo para cá, o consumidor está mais atento, sim, mas eu acho que nós precisamos ainda de muito mais campanha, né? Tem que perseverar em relação às campanhas, para realmente o consumidor ficar bem mais atento, bem mais esclarecido. Houve uma evolução muito boa, o consumidor está mais atento, mas eu acho que ainda carecemos de mais campanhas, de mais publicidade em relação a isso. A gente ainda reclama, né? Diz assim, porque nos Estados Unidos, se fizer, acontece, se não sei o quê. Mas aqui, por que não acontece? Porque a gente não faz, né? Muitas vezes porque a gente não faz. Né? O que eu acho importante também é esclarecer para o consumidor que quando ele está indo buscar justiça, quando ele está reclamando, ele não está reclamando só para ele, para toda uma sociedade. Por exemplo, eu compro um brinquedo para o meu filho. Aquele brinquedo teve um prejuízo material, a criança engoliu alguma coisa que não estava dentro do padrão. E se ela se cala, se ela não vai reclamar porque não aconteceu o pior com o filho dela, essa empresa vai continuar comercializando um brinquedo impróprio e poderá, sim, vir trazer muitos acidentes. Então, a defesa do consumidor, você ir buscar na justiça, você não está falando só por si, você está tentando com que essa empresa tenha uma perda pecuniária que o intuito não é só o dinheiro, o intuito também é o pedagógico. Olha, você vai ter que melhorar, você vai melhorar o seu atendimento, não quero mais esse brinquedo nas lojas, porque poderá ter acidente. E no passo que, se a pessoa fica em casa calada, não vai às redes sociais, não vai até a justiça buscar o seu direito, garantir o seu direito, ela deixa outras pessoas vulneráveis também. Para que isso aconteça também com as outras pessoas. E esse é um ponto bacana da gente destacar, de verdade, porque é um tempo em que a gente vive de forma tão individualista, né? Cada um mais voltado para o seu próprio umbigo, preocupado com o que acontece para si mesmo. A gente ampliar e alargar esse olhar para dizer, eu vou fazer, o intuito não é simplesmente provocar o prejuízo financeiro, o intuito não é um retorno pecuniário, mas é um intuito de melhorar a sociedade, melhorar, né, as relações humanas, porque se isso fez mal, se isso trouxe um problema para o meu filho, para a minha criança, eu não quero que cause problema para mais ninguém. E essa ação, né, quando você reclama com o fornecedor, você está mexendo com essa massa como um todo, né? E isso verdade. É bem bacana. Quer dizer, você faz uma pergunta, agora, vamos analisar a lei sob o ponto de vista social. O que essa lei mexeu na vida da gente e vai mexer ainda, né? Eu acho que a base de tudo é a educação para o consumo, a consciência da população em relação aos seus direitos. Por que a educação para o consumo? Porque aí é o tema que eu sou mais apaixonado de direito do consumidor, que se chama empoderamento do consumidor. O que é o empoderamento do consumidor? Eu vi uma cena no outro dia que eu achei muito legal, uma fotinha que eu recebi pelo Instagram, que mostrava pessoas, assim, abaixadas, com um tabuleiro nas costas dessas pessoas, e essa cena mostrava políticos, sabe? E aí falava assim, o dia que o povo levantar, o jogo acaba. Eu peguei essa imagem, tirei as informações e botei, o dia que o consumidor levantar, o jogo acaba. O que é o empoderamento das pessoas e que o Código de Defesa do Consumidor proporcionou? Quando você tem consciência daquilo que você está comprando, você tem o direito de falar, não quero. Vocês sabem, agora vamos lá, informação pública. Vocês sabem qual é o pior alimento para consumo humano? O ser humano não podia consumir esse produto? Refrigerante zero. Isso quem disse não foi o Renato Porto, foi a OMS. Renato, qual é o segundo pior alimento? Refrigerante normal. Mas o pior... Nossa. Adoçante, açúcar. Você faz o seguinte, pega o adoçante, pinga a gotinha, bota no canto. Do lado pega a margarina também, bota num canto um pouquinho de pote, num canto uma sala. Volte daqui a 2 meses, nem verme chega perto daquilo. O animal não chega perto daquilo.
E aí você fala assim, Renato, por que você está dizendo isso? Porque eu poderia falar de uma série de outros alimentos que a pessoa que está me assistindo agora em casa falaria, não quero mais. Sabe o que esse fornecedor vai ter que fazer? Ele vai ter que se adaptar. Ele vai ter que fazer um produto menos nocivo. Não adianta, eu quero que o fornecedor ganhe dinheiro. É importante para a economia nacional, que é através do consumo que você dá dinheiro para as empresas e elas recolhem impostos, geram empregos e tudo mais. A economia nacional move pautada nisso. No entanto, tem que respeitar o consumidor. Tem que respeitar. Quando eu falo, quando eu estava falando anteriormente, dessas campanhas dando essa publicidade, também vai de encontro com o que o professor Renato está falando, a questão da educação. Quando você faz essas campanhas, quando você mostra tudo isso que está acontecendo, evidentemente que o consumidor ele vai ficar atento, automaticamente ele vai tentar se municiar de informações para que justamente isso não aconteça. Então está muito baseado nisso que o professor Renato está falando. Eu peguei teu gancho. Eu podia ficar aqui o programa inteiro só falando nessa linha, assim, com vocês, porque eu acho, primeiro, que é uma linha que eu amo, né, da gente conversar, mas eu acho que a gente tem que falar também essa questão aí mais prática sobre o Código de Defesa do Consumidor, né? Quais são as principais novidades aí em relação ao Código de Defesa do Consumidor que vocês percebem no dia a dia de vocês, área de trabalho, que vocês percebem que ainda não pegou, né? Ou porque o consumidor não sabe, ou porque faz que não sabe. Quais são as principais mudanças que a gente tem? Posso dar uma martelada agora? Posso. Nunca mais vão me chamar, vocês não vão me chamar mais para ver aqui. As decisões do nosso judiciário é o que está acabando com a defesa do consumidor. Por quê? Existe uma coisa que se chama teoria do desestímulo. Se eu condeno emblematicamente, pedagogicamente, como a Kátia falou, sabe o que você produz? Você produz o quê? Você condenou um fornecedor emblematicamente. Ele não erra mais. E você mata o mal pela raiz. Você desestimula de onde surgiu o problema. Agora, vamos para o outro lado? O que eu tenho observado é que boa parte das decisões, claro que eu não estou generalizando, existem decisões ótimas, mas, em linhas gerais, o que eu noto é o judiciário desestimulando que as demandas sejam projetadas. Por quê? As indenizações, R$500, R$200, R$300, isso é para o mero aborrecimento do cotidiano não se configura dano moral. O STJ há pouco diz que 5 dias da pessoa sem serviço essencial, água, luz, isso não gera dano moral por si só. Tem que analisar o caso. É porque não cortaram a luz dessa pessoa que deu essa decisão. Você está entendendo? Quer dizer, eu acho, existem muitas respostas para essa tua pergunta, tá? Eu resolvi focar em algo que fica, é um terreno, é uma areia movediça que ninguém quer entrar. Eu resolvi entrar, sabe? O valor das indenizações deve subir, porque com isso você vai desestimular que o fornecedor erre. Às vezes as pessoas falam, mas eu não posso estimular a indústria do dano moral. Você sabe por que existe a indústria do dano moral? Porque o consumidor é tão humilhado, é tão achincalhado, é tão maltratado, que surge uma indústria. Se o consumidor fosse bem tratado, seria uma fabriqueta de bricolagem de fundo de quintal. Porque o grande lance é esse, né? A gente precisa ter uma lei bacana, a gente precisa ter atitude do consumidor e a gente precisa ter atitude do legislador, né? A lei, ela dá um caminho, mas, de repente, a punição, a pena, né? Tem um ditado popular que diz que lei sem sanção não é lei, é recomendação. Né? E uma sanção muito leve também. É desproporcional. Né? Você tem uma empresa que fatura bilhões por mês, você coloca aí uma condenação de R$1.000, primeiro que o consumidor vai ficar desestimulado, porque ele vai para uma fila, quando ele vai sem advogado, ou ele vai até o advogado, perde seu tempo, e o próprio advogado que trabalha com isso, às vezes a gente vê muitos colegas, ele pode falar sobre isso, vê muitos colegas desestimulados com essa matéria de defesa do consumidor. Eu tive um problema no meu escritório que eu quis abraçar essa causa. A minha cliente, ela, nesses sites aí que comercializam outros serviços, colocou assim, olha, promoção de ano da empresa. R$1 você ganha, você paga R$1 e você vai levar uma foto com um quebra-cabeça. Não chegou essa foto, mas foi R$1. Aí o nome dela é até Bianca. Eu falei, ela chegou lá, poxa, eu tenho isso aqui. Eu falei, não, mas eu vou abraçar essa causa. Por quê? Eu vi que naquele site
eles venderam 1 milhão 300 e poucas pessoas. Ou seja, eles captaram R$1 milhão e ninguém vai colocar por causa de R$1. Eu fui lá e coloquei. Quando chegou na audiência, a juíza falou assim, doutora, a senhora, foi isso mesmo? Foi R$1? É isso. A senhora está aqui por R$1? Aí eu falei assim, excelência, eu não estou aqui pelo dano material. Nos meus pedidos não existe dano material. Eu estou aqui pelo dano moral e eu expliquei, eu comprovei que eles fizeram 1.300.000. Ou seja, então é fácil enganar a sociedade, não é por conta de R$1, é pelo desaforo, é pelo descaso, é angariar dinheiro fácil. Isso é angariar dinheiro fácil. É R$1, jurídica, você está entendendo? É angariar dinheiro fácil da empresa. Então, assim, eu levei e sustentei e foi favorável, mas mesmo assim, a sentença foi 1.500, não me lembro mais ou menos, foi entre R$1.000 e R$2.000. Ele ganhou milhões. Ele ganhou milhões, então assim... Mas na verdade, difícil. assim, né? De repente a pessoa ganhou R$1.000, R$2.000, mas a correção daquele processo, a punição para aquela empresa, para evitar que outros atos sejam feitos. Porque para ele, assim, mas tá bom, uma outra pessoa que vai entrar e se eu tiver que pagar isso, ganhei R$1 milhão. Então, qual é a diferença? Desculpa te cortar. Provavelmente esse valor indenizável já estava na planilha de custo dele. Já estava na planilha e ninguém entra. É matemática jurídica. Para você ter uma ideia, uma famosa montadora de veículos, lançou um veículo que, quando abalroado pela traseira, o tanque de combustível estourava, rompia. E aí duas coisas podiam acontecer, o carro explodia, a pessoa morria, então você ficava toda queimada. Né? Tá bom. Descobriram isso antes do primeiro carro bater. Ninguém bateu. E aí o que eles fizeram? Peraí, vamos chamar para um recall? Não, antes vamos fazer conta. Que conta? Percentualmente, quantos carros são abalroados pela traseira? Aí chegaram a conta o que vale mais a pena, né, professor? Isso. Dos 5%, desses 5%, quantos vão descobrir que se machucaram por causa de uma falha? A 0,5%. Desses 0,5%, quantos por cento vão ter um advogado para poder entrar com essa ação? 0,2%. Com as decisões, quantos por cento vão ganhar? 0,01%. Qual é o valor médio de indenização? X reais. Multiplica isso pelo número de pessoas. Quanto que a gente vai gastar para consertar todos os carros do mundo? 500 milhões. Se a gente perder todos os processos, quanto é que a gente vai gastar? 1 milhão. Deixa morrer. Deixa morrer. É isso aí. E sem contar que também, por exemplo, um automóvel que faz recall, assim, aqui no Brasil ainda não temos essa política assim, de diminuir, desvalorizar, mas lá fora tem a desvalorização. O carro que sofre um recall não tem. Então, assim, Deixa eu só dar a fonte para ninguém me processar por isso. O livro é de Michael Sandel, chama Justiça, o que é fazer a coisa certa. Vem relatando esse fato e dando a fonte, só para não ter nenhum tipo de problema. É isso aí. Aí, ó, é um advogado que trabalha com defesa do consumidor, ele já está ali se protegendo, né, para não ter problema nenhum. Mas, então, o essencial do que a gente está falando aqui é, nesse dia Internacional de Defesa do Consumidor, é estimulando a todos nós consumidores a termos consciência coletiva, né? Consciência coletiva. Sim, e saber que essa consciência coletiva de exercício dos nossos direitos, ela move o mundo, ela transforma o mundo. E a gente quer poder dizer que aqui no Brasil essas regras também valem. A gente não quer ficar babando com o que acontece no exterior, nos Estados Unidos, na Europa, não sei o quê, né, na Inglaterra e tal. A gente quer ficar feliz com o que acontece aqui no Brasil. Mas isso só vai acontecer quando cada um de nós se mobilizar. For brigar por causa de R$1, sim. Porque isso é transformador. Né? Isso aí. O que é isso transformador? Se essa reflexão estiver presente com todos aqueles que estão nos assistindo hoje, o programa já terá valido a pena. Vamos para o intervalo e a gente volta já. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Vou ficar repetindo aqui para guardar, para você ficar encasquetando na sua cabeça. 15 de março, Dia Internacional de Defesa do Consumidor. Qual a importância desse dia? Criar consciência no consumidor. A gente precisa usufruir, colocar em prática os nossos direitos, porque só assim
né? A gente vai mover a nossa sociedade, vai mover a nossa indústria e vai, inclusive, incomodar aí os legisladores, os julgadores, né? A nossa justiça para que possa levar em conta os direitos, sim, do consumidor, mesmo que a gente esteja ali batalhando por R$1, porque não é a questão daquele R$1, é muito mais do que isso, né? É o direito de não ser lesado. Só a título de curiosidade, você sabe por que o 15 de março, por que acontece historicamente isso, né? Aquela parte rádio relógio, né? Vamos lá. O mundo vinha desenvolvendo a defesa do consumidor, mas quase que intuitivamente. Até um dia que o presidente Kennedy ele vai até o Congresso americano e faz uma declaração emblemática. O famoso discurso. Né? Isso, discurso de Kennedy, dizendo assim, o consumidor deve ser respeitado. E ele elenca quais são os direitos dos consumidores que devem ser respeitados. Por incrível que pareça, todas as legislações do mundo que surgem depois desse discurso utilizam aquilo. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6º, traz os direitos básicos ali trazidos por Kennedy. E isso em 1960, né? E coincidentemente, logo depois, ele é assassinado. Uau! Olha, lato senso, vamos analisar. Isso em 1960, onde o consumo não era tão expressivo, né? Em 1960, e o Brasil precisou de 30 anos, né? 30 anos, 1990, para elaborar o Código de Defesa do Consumidor. O ponto bacana de toda essa história, né, que a gente percebe em termos do nosso país para onde o vento sopra. Eu sempre gosto de olhar, né, essa linha de para onde o vento sopra. Ele sopra para a evolução, ele sopra, né, para um desenvolvimento dessa realidade, tanto da legislação quanto do comportamento do consumidor, né? E isso, para mim, é muito legal. Agora, eu não queria perder a oportunidade de conversar com vocês e ouvir de vocês o seguinte, especialmente aqui no Rio de Janeiro, a gente está vivendo uma realidade que chama atenção. Segurança do Estado absolutamente destruída, essa questão toda. E aí a gente começa a ver empresas de serviço se protegendo, colocando custos para um consumidor que está tão refém da falta de segurança quanto qualquer um. Aí a gente vê, por exemplo, o Correio estabelecendo uma taxa adicional para poder fazer a entrega, porque agora ele não tem segurança de chegar até onde ele devia entregar a mercadoria, né, que é o trabalho dele aí colocado. A gente é surpreendido agora, por exemplo, com a Companhia de Energia Elétrica cacetando um aumento de energia 10%, aumento absolutamente acima da inflação. Aumentar o custo da energia, porque por conta da questão de segurança do Estado e porque isso está hoje aí, né? Como notícia, por conta da segurança, porque a falta de segurança está trazendo problema, está impedindo ele de chegar, por causa disso, daquilo. Isso tem a ver com defesa do consumidor? Gente, pode um negócio desse? Só para aproveitar um gancho, para não perder a oportunidade de pegar um gancho do professor Renato, quando ele fala desse desestímulo com essas decisões pífias, é que isso não tem que desestimular, não. Tá? A gente tem que perseverar e continuar brigando para que isso mude. Tanto as associações, quanto a própria advocacia, PROCON, pelo contrário, essas decisões... Jamais, né? Desistir jamais. A gente tem que continuar brigando para que a gente mude esse quadro, principalmente dessas decisões pífias, desculpe, aproveitando o que o professor Renato estava falando. Com relação à taxa dos Correios, já tive a oportunidade de falar em outra oportunidade, totalmente descabido, né? A gente não vai... O Correio, na realidade, ele não pode fazer com que o consumidor ele pague, né, por um problema em si que não é dele. Uhum. Né? Você não pode se sobrepor a isso. Inclusive, eu entendo, eu queria até saber a opinião também do professor, que isso pode até vislumbrar aí, por exemplo, uma venda casada. De acrescentar essa taxa. E tem um outro detalhe. O artigo 39, se não me falha a memória, do Código de Defesa do Consumidor, diz que você não pode levar custo
sem uma justificativa plausível. E a falta de segurança no Rio, ela não é uma justificativa plausível para você levar custo. É o risco do negócio. É o risco do negócio. Ele não pode transferir o risco que é da própria empresa, que chama-se no mundo jurídico o risco do negócio, ele não pode transferir o seu risco para o consumidor. Porque o consumidor não tem empresa, não é isso? Já pensou isso está transferindo o risco do negócio. Mas, infelizmente, esses serviços essenciais, que eu considero até o Correio um dos serviços, nós não temos outra concorrente, né? É igual a Light, no Rio de Janeiro. Eu não quero mais a Light, eu vou fazer o quê? Eu ficar sem luz? Você está entendendo? Então, assim, o consumidor, nesse sentido, ainda é vulnerável. Se é justo ou não, até que se prove o justo ou não, o consumidor não tem outra alternativa. Não é justo, não é, porque, afinal de contas, além de ficar sem energia, a gente também não tem a segurança necessária. Mas, nesse momento, Celeste, infelizmente, o consumidor, ele tem uma vulnerabilidade imensa. Por quê? Eu vou fazer o quê? Não vou pagar a luz? Não tem? Infelizmente, esse tipo de problemas, esses obstáculos que nós enfrentamos no dia a dia, não só com os Correios ou com várias empresas, a gente hoje, o cliente paga a taxa para entregar na sua casa e daqui a pouco chega um recado, olha, a sua residência era de risco. Você vai ter que buscar lá nos Correios, entendeu? Mas se tem uma inflação que regula preços no país inteiro, aí o outro pode decidir mudar essa resposta é muito técnica, né? Eu estava pensando aqui em como deixar isso bem simples, porque é difícil demais. Tem a ver com defesa, tem a ver com essa questão que a gente está falando? Porque você falou o seguinte, até onde isso tem só a ver com a relação entre empresas e consumidores e até onde o Estado não está presente e se é justo você repassar para o consumidor, que é a ponta disso, o custo da ineficiência do Estado, em que o cidadão recolheu o imposto e teve um serviço ineficiente. Depois pagou pelo produto e pagou a mais pela ineficiência dos dois. E isso acaba chegando lá na beira. É muito técnico. Eu vou tentar deixar bem simples isso aqui. Se você for assaltado na rua, você pode pedir uma indenização do Estado? A resposta é não. Por quê? Porque existe uma omissão aí, e a omissão é genérica. O Estado, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Agora, se você for assaltado dentro da delegacia, você pode ser indenizado? Sim, porque é quando o Estado deixa de agir, quando deveria ter agido. Legal? Pega essa informação e coloca aqui no canto. Por que às vezes, alguém tenta repassar um custo de segurança para a figura do consumidor, o fornecedor? Esquece o Estado, estamos falando de fornecedor. Porque ele diz assim, olha, foi um caso fortuito. Roubo na rua, esse tipo de coisa, segurança pública, não faz parte da minha atividade empresária. Legal? Então, eu tenho que repassar para você o custo desse caso fortuito, que é o problema de segurança pública. Ok? Tá. Só que a nossa jurisprudência já mostrou que quando esse fortuito acontece muito, que é o que a gente chama de fortuito externo. Todo dia, toda hora, aqui no Rio é toda ele deixa de ser. E o que é o caso fortuito? É o caso imprevisível. Quando acontece toda hora, ele passa a ser previsível e deixa de ser fortuito. Entendeu? Passei a estar dentro da delegacia. Isso. Então ele tem que fazer alguma coisa. Renato, qual é a resposta para o fornecedor que faz isso? Qual seria a solução? O consumidor está sendo onerado. Aí você fala, eu não posso ser onerado por isso. Porque isso é o correto. Eu estou na ponta dessa rabiola aqui. Tá bom, aí o fornecedor fala, pô, mas eu vou ter que responder por causa dessa ineficiência do Estado. Você faz o seguinte, você, fornecedor, me ouça agora e resolva o teu problema de vida. Mande um ofício para a polícia militar da tua cidade falando que naquela região você, para poder entregar, está tendo problema de segurança. Por que você tem que fazer isso? Porque a partir do momento que o Estado souber que aquilo está acontecendo, aquela omissão genérica se transforma em omissão específica e o fornecedor pode exigir do Estado uma indenização por essa perda. Bacana, bacana. Então, é um caminho, entende? O consumidor não pode ser prejudicado. Esse custo é repassado para o fornecedor. O que o fornecedor faz? Pega do Estado esse dinheiro que ele está gastando. Não ferra com o consumidor mais. Aí a gente começa a buscar ter uma mobilização, né, de todos os órgãos e responsabilização das instituições como se deve ter. Isso, né? chamando todos a responsabilidade. Exato, e não simplesmente ir pelo caminho mais fácil de jogar esse problema
para o consumidor. Exatamente. Gente, aqui é assim, né? O tempo é o tempo que a gente tem, o nosso tempo acabou, eu já preciso ir para o nosso último intervalo. E eu vou para o intervalo e a gente volta. Já, além de vocês se despedirem, eu queria que vocês dissessem que hoje, quais são, onde o consumidor deve recorrer, né, no caso de qualquer reclamação. Quais são os caminhos aí para ele poder usufruir e exercer os seus direitos, tá bom? Vamos para o intervalo. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. É isso aí, hoje, 15 de março, Dia Internacional de Defesa do Consumidor, e a gente está aqui falando sobre esse tema. Mas olha, eu queria dizer para vocês o seguinte, mais importante do que seu Dia Internacional de Defesa do Consumidor, hoje, 15 de março, a nossa querida Boas Novas está comemorando 25 anos, gente. Parabéns. Um quarto de século. Ontem à noite a gente passou aí a nosso especial do Cabeça para Cima, né? Conversando aqui sobre a Boas Novas, sobre o Cabeça para Cima. Nós temos aí quase 3.000 programas gravados, Nossa, né? Programas realizados. Parabéns. É o programa mais longevo da televisão brasileira, né? Aí a gente está esse tempo no ar, abençoando vidas. E vocês que estão aqui com a gente hoje, vocês fazem parte dessa história. Sendo Obrigado. abençoado. Isso Que é uma oportunidade, coisa né? muito boa. Que alegria estar aqui nesse momento. É isso aí, né? A gente é sempre abençoado e por isso eu quero mandar um beijo muito grande para você, querido telespectador, você que é razão de ser da Rede Boas Novas de televisão, você que está conosco todos os dias e poder mandar aqui para todas as pessoas que trabalham na Boas Novas também o nosso abraço carinhoso. Você faz parte dessa história e sem você nada poderia estar acontecendo de verdade, né? Somos abençoados, todos nós. Parabéns. Vida longa para Boas Novas. Em nome de Jesus. Amém. Em nome Amém. de Jesus. Mas olha só, esse finalzinho de programa aqui, já agradecendo e me despedindo de vocês, um de vocês para dizer onde que o consumidor pode, se ele quer reclamar, se ele quer fazer os seus direitos, o que é que ele tem que procurar? Nós temos o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor com vários órgãos administrativos, como o PROCON Rio, PROCON Estadual. Nós temos núcleos de primeiro atendimento nos próprios fóruns da capital. Todo fórum tem um núcleo de primeiro atendimento. Então, o consumidor ele pode procurar esses órgãos, né, para poder efetivamente fazer sua reclamação em relação a algum problema que ele venha a ter com algum fornecedor, alguma empresa, adquirindo produto ou serviço. Então, tem onde procurar. Né? Tem onde procurar. É porque ele é da OAB, ele é da comissão da OAB, então ele não pode falar. Você pode procurar um advogado. Ele pode falar. Mas eu, como sou professor, estou falando, procure um advogado. Olha, pode procurar, procura advogado. E assim, o mais importante é esse consumidor, ele também busque a justiça, mas de maneira leal. Tente primeiro resolver administrativamente, registre contrato, passe e-mail, faça suas reclamações, exteriorize a sua reclamação. Não vai buscar a justiça sem ter nunca entrado em contato com a empresa, porque não vai ganhar nada, não vai ter os seus direitos abarcados pela justiça. Então, quando você tiver algum problema, consumidor que tiver algum problema, ele liga para a operadora, vá fazer a sua reclamação pessoalmente, sempre anote o nome da atendente. Liga para a operadora é ato falho, viu? Porque é o volume de reclamação. Não, olha só, nós temos que falar seu como... tempo está limitado, seu tempo está limitado. Nós temos que falar como deveria ser, Claro, né? Mas lógico. Infelizmente não é. Então, assim, vamos fazer protocolo, vamos Vai com prova, buscar, né? Tem prova. Primeiro, tenta não é aquele resolver litigante amigavelmente. habitual que vive disso, isso aí, não estamos a falar disso. Mas busque seu direito sim, vamos com tudo que o Brasil vai melhorar. Bacana, isso aí. Só dizer tchau. Tchau. Não, já melhorou muito. Se você há 20 anos atrás quisesse buscar os seus interesses, mas uma forma prática, tá? Além dos canais convencionais, a internet.
É isso Reclame aí. por aí. Reclame. É isso aí. E hoje, né, a gente colocar em rede social aquilo que é, É verdade isso, olha, eu também passei por isso. É Eu isso. passei por isso. Conte a sua experiência na sua Aham, rede social, aham. bote um hashtag da empresa, tu vai ver se eles não vão fazer contato. Bacana. É isso aí. Gente, olha, muitíssimo obrigada Eu que pela agradeço. presença Muito obrigado pelo e convite. participação de vocês, tá bom? Obrigada a você também que participou com a gente. E a gente termina o programa com Rafael Chagas cantando pra gente. Obrigadíssimo por estar aqui conosco. Obrigado. Primeiramente, é um prazer imenso estar aqui no seu programa. Ouço muito falar de você lá na minha região, no Tocantins. Que coisa Então, é um boa. prazer imenso estar aqui com todos vocês. Uma honra ter você conosco hoje. Obrigado. E a gente termina o programa com você, nos abençoando com boa música. Amém. Vamos lá, é música de trabalho. Vou adorando. Canta pra gente. Tô seguindo na estrada da vida, eu não posso parar. Tá difícil, mas eu não desisto, eu sei vou chegar. Tá no meu coração, eu não vou abrir mão da promessa. Eu sei que eu sou escolhido, eu nasci pra vencer. O meu Deus tem promessa pra mim, não vai me esquecer. Tudo tem o tempo certo, tá findando o deserto. A minha bênção vai chegar. Vou adorando, eu vou cantando, eu vou. E nada vai me parar, e nada vai me parar. Eu vou seguindo, eu vou com fé, eu sei que vou. Nasci pra te adorar, nasci pra te adorar. Tô seguindo na estrada da vida, eu não posso parar. Tá difícil, mas eu não desisto, eu sei vou chegar.